Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar sobre a construção de um gráfico de setor. E para isso, nós vamos precisar de um transferidor e de um compasso, tá certo? Então, vamos junto para mais uma aula? Chega de conversa? Então, partiu! Tenho aqui um enunciado, um pequeno enunciado, onde ele diz que uma escola realizou uma pesquisa com os seus 400 alunos do ensino médio sobre a preferência por modalidade esportiva. Os dados foram apresentados em uma tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho as informações. E aí, gente, esse FA aqui, em alguns livros, ele coloca como frequência absoluta ou frequência como FA. Esse FA aqui não é a frequência acumulada, tá? É só a frequência, porque alguns autores colocam como FA. E aí aqui ele tem a frequência dos alunos, né? Futebol 160, vôlei 120, basquete 60, natação 40, outros 20, um total de 400. E aqui ele já deu a frequência relativa já em porcentagem. E aí, ele pede o seguinte: construa um gráfico de setor para expressar as frequências obtidas. Então, no caso aqui, a frequência obtida em porcentagem, tá? E aí, observação: como o gráfico de setor é dado por percentual, serão distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada relacionada aos valores das porcentagens. A área representativa no gráfico será demarcada da seguinte maneira. Então, aqui eu vou ter que representar esses valores em porcentagem para grau. Até porque nós sabemos muito bem que um círculo ele tem no seu total 360 graus. Então, eu vou ter que fazer uma relação da área desse círculo, do 360, com 100%. Tá certo? Essa continha é uma continha simples, de regrinha de 3, que nós vamos resolver ela agora. Tá certo? Então, ó, eu tenho que fazer a relação da porcentagem para o grau. Tá certo? Para cada um desses valores. Então, vamos lá. Vou fazer a continha, deixa eu ver. Vou tirar essa folha aqui, que essa folha aqui a gente vai usar para fazer o gráfico do setor. Vou fazer nessa folha aqui, ó. Então, aqui a gente faz as contas. Então, eu tenho 40%, que é o do futebol. Então, eu vou começar a armar minha conta, e aí vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Futebol. Eu tenho 40%, 40 em porcentagem, que corresponde quanto em grau? Não sei, então X. Para um total de 100%, que em grau corresponde a 360. Então, eu vou armar uma regrinha de 3 dessa maneira para todos esses valores aqui, ó. 40, 30, 15, 10 e 5. Tá certo? Então, aqui, efetuando as multiplicações, eu vou ficar com 100x igual 40 vezes 36. Vou fazer 36 vezes 4 e depois acrescento os dois zeros. 24, 12, 14. 144 com mais os dois zerinhos aqui, certo? Então, eu tenho 14.400. Então, meu x é igual a 14.400 dividido para 100. Tá certo? Corta os dois zerinhos e aí eu vou ter que o primeiro valor vai ser igual a 144 graus. Tá certo? Então aqui eu já encontro o primeiro valor. 40% é igual a 144 graus. Deixa eu pegar aqui uma borracha para apagar aquilo ali, porque as nossas pontinhas vão ficar grandes.
sempre que for resolver essa regrinha de 3, coloca num lugar organizado para você ter todas as contas feitas. Então, futebol a gente já tem. Agora vamos para vôlei. O vôlei é 30%. Então, 30%. O X, que é em grau, 100%, 360 graus. Multiplica cruzado. E aí eu vou ter 100x igual, mesmo esquema, ó, 360, deixa eu ver um lugarzinho aqui que eu faço todas essas contas. 36 vezes 3. 18, 9, 10. 108. Então, 108 e acrescento os dois zerinhos. X é igual a 10.800 sobre 100. Corto o zerinho, eu vou ficar com, que é 108. Eu vou ficar com 108 graus. Já encontrei o do vôlei. Para encontrar, olha que beleza, eu posso fazer dessa maneira, ó. 40, 30, 15. Basquete é 15%. Vamos pensar, se 30 é 108, 15 vai ser a metade de 108. Então, não preciso nem fazer as continhas aí. Então, basquete se 30% é 108 graus, 15 vai ser a metade. 54 graus. Tá certo? Então, basquete 54. Tá faltando natação e outros. Então, vamos lá. Natação. Natação, eu tenho 10%. Eu poderia também fazer o 10% pensando nesse esqueminha aqui, mas eu vou resolver com vocês. Então, natação, 10%. Então, 10% vai ser o X que eu vou encontrar. 100% para 360. Multiplica. 100x igual, aqui é só acrescentar o zerinho, né? 360 com mais um zerinho. X é igual 360, 3.600 sobre 100. Corta. E aí eu vou ficar com 36. Esse 36 aqui, eu poderia dividir o 108 por 3. Certo? 108 para 3 dá 36. 36 vezes 3, 108. Então, poderia também fazer dessa maneira. Então, 36 graus. E outros? Outros 5%. Aí eu já vou fazer nesse esquema aqui, ó. Se 10% é 36, 5% é metade de 10. Então, a metade de 36 vai ser 18. Tá certo? Então, 18 graus. Então, colocando as informações, ó. Futebol, vôlei, basquete, natação e outros. Grau. Futebol 144, vôlei 108, basquete 54, natação 36. Deixa eu ver. Natação 36 e outros 18. E o total disso tem que dar quanto? Tem que dar 360. Vamos lá.
144, mais 108, mais 54, mais 36, mais 18. E aí, deu o 360. Então, tá certinho. Posso até colocar esses valores que a gente encontrou aqui, né? Vou fazer isso. Grau 144. Deixa eu ver aqui. 108. 54. 36 e 18. E o total 360. Beleza? Com essas informações, vou deixar aqui embaixo para não ficar mole. Com essas informações, eu vou pegar o meu transferidor, abertura qualquer que não ultrapasse lá em cima. Vou traçar o meu círculo. Esse pontinho aqui é o ponto central. Vou marcar um início. E aí vou começar a representar os meus graus. Então vamos lá para o primeiro, 144. Então vou pegar o meu transferidor aqui, ó. Vou colocar o meiozinho dele certinho com a linha. E aí percebam, gente, que eu tenho o valor de dentro e o valor de fora. O valor de fora ele está ao contrário, ó. Ele aqui começa em 180, não é por aqui que eu vou começar a olhar. Eu vou começar a olhar de dentro, no zero. Então 144, ele vai vir aqui para o outro lado, ó. 100, 110, 120, 144. 144 é mais ou menos aqui, ó. Então, ó. Tá certo? 140, aqui é 145, 144. Então eu venho aqui e marco. Esse valor grande aqui já é a fatia que corresponde a futebol. Aí, o próximo, para que eu consiga fazer o meu gráfico sem olhar ao contrário, eu posso ir virando a folha. Ó. O próximo que eu vou ter que representar é o 108. Está aqui em cima, ó, 108, que é o do vôlei. Então, vou virar a minha folha. E aí, vou fazer o mesmo esquema. Ó. No centro, vou olhar para ver se está em cima da linha. E aí, agora eu vou ter que medir 108. 108, aqui é 100, 105, 108. Então, mais ou menos aqui. E aí eu marco esse outro pedaço. Essa outra fatia é a fatia do vôlei. Então, deixa eu botar aqui. Vôlei. Basquete. Basquete 54. Faço o mesmo esquema para não confundir. Ó. Centro, certinho, 54. 54, 0, 50, 55, 54. Ó, já está começando a virar uma pizza, né? Basquete. Natação 10, então vou vir aqui, ó, 10 que corresponde a 36 graus, então, ó, mesmo esquema, 36 aqui em cima.
E o menorzinho, aí eu só vou dar um confere para ver se tem 18. Ó, bota aqui em cima certinho. E aí percebam que dá exatamente no 18. Ó. 10, aqui seria o 15, 16, 17, 18. Perfeito. O nosso ficou perfeito. Esse daqui seria o outros. E aí está pronto o nosso gráfico de setor. Para o gráfico ficar mais jeitoso e bem bonito, agora eu vou fazer a legenda. Vou fazer a legenda dele aqui no cantinho. Ó. Futebol, vôlei, basquete, natação e outros. E aí eu venho aqui, ó, coloco um quadradinho, coloco um círculo para representar qual a cor que eu vou identificar. Deixa eu pegar aqui algumas. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Vou colocar o futebol com laranja. Então vem aqui, ó, em toda a parte laranja. O vôlei em vermelho, vou fazer agora o contrário. Natação, vou fazer basquete, vou fazer com azul, vou fazer com bolinha. Então, ó. A ideia é diferenciar mesmo, tá, gente? Natação preto, vou fazer de cruzinha. E outros, faltou o marrom. Vou fazer ele pintadinho. E aí, tá feito o nosso gráfico de setor. Tá certo? Aqui em cima tem as porcentagens, tem o valor em grau, que nós fizemos os cálculos, né? É importante deixar os cálculos aí em algum lugar para você, depois que precisar, consultar. E aí, assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, fazendo a construção do gráfico de setor. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!